ano de vigência da norma regulamentadora 35. Ela estabelece as regras para o trabalho em altura e nasceu depois de uma proposta da Federação Nacional dos Engenheiros. Essa história você conhece na entrevista. E também veja mais. Saiba quais os benefícios oferecidos pelo Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. E agora, veja a sessão no ponto. Nós estamos discutindo dentro do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, dentro da Federação Nacional dos Engenheiros e dentro da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, a questão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ou seja, o que nós estamos perdendo com esta questão do Fundo de Garantia? Nós consultamos diversos juristas, nós fomos buscar o que estava acontecendo e chegamos à conclusão, obviamente essa conclusão nós chegamos através de muita discussão jurídica, de muita discussão, de pessoas que entendem desse assunto. A correção está sendo muito aquém das correções normais ou mesmo de poupança neste país. Então veja o seguinte, essa discussão pairou no Brasil todo, todos estão discutindo. Nós formalizamos aqui assembleias para poder discutir como é que nós vamos fazer. E aqui nós trouxemos juristas, advogados renomados, que nos falaram que mais de 45% está sendo a perda desse fundo de garantia. Ou seja, essa correção, isso tudo é uma discussão muito forte. E para isso, a nossa federação, a nossa confederação e o nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo procurou talvez o melhor escritório, estou dizendo talvez, porque no nosso entendimento é o melhor, mas nós não temos esse conhecimento tão jurídico para dizer dessa forma, mas o melhor escritório de advocacia trabalhista de Brasília, o escritório Alino, que está hoje, que vai hoje representar as nossas entidades, para entrar com uma ação a respeito desse fundo de garantia, dessa correção que não foi feita desde 1999. Então, para isso, nós conseguimos também o seguinte, que nenhum associado, e obviamente nós acertamos que somente os associados seriam representados, nenhum associado dessa entidade precisa pagar nada. Ele vai pagar no êxito. O êxito quer dizer o seguinte, quando a ação for julgada ou quando houver um acordo, aí sim nós pagaremos aos advogados, o percentual para o advogado. E não antes, quer dizer, o engenheiro não precisará entrar com nenhum dinheiro, nenhum recurso antes. O advogado, o escritório, esse escritório que tem mais de 55 advogados, tem uma participação brasileira, uma participação nacional muito grande, tem um conhecimento muito vasto, está sediado a sua parte principal em Brasília, e eles vão fazer o quê? Eles entram com a ação, e essa ação transcorre depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo leva, ou se pode ter um acordo nesse meio, e só a partir daí que nós pagaremos os advogados. Porém, é importante saber o seguinte, sempre alguém pergunta, né? Pô, mas se é fundo de garantia, se for depositado, como é que eu vou pagar? Somente essa parte que ele recuperou, somente dessa parte que ele recuperou, que ela vai primeiro ao advogado, aí depois ela retorna, o advogado, obviamente, já tem a parte dele, quer dizer, nós não precisamos colocar a mão no bolso. Então, é de grande validade, é uma ação que quase todas as entidades estão entrando e nós fomos buscar o que era de melhor em termos jurídicos para acompanhar a nossa ação. Você, associado, que quiser, só acompanhe, você não precisa fazer nada, você não precisa entrar com nenhum pedido, né? Você só acompanhe nas nossos noticiários que você verá se tiver alguma novidade, nós o informaremos. Porém, aquele que não é associado, que quiser participar, associe-se, participe das suas entidades, que ela o representará com maior tranquilidade. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, estamos no momento da entrevista e esta edição debate segurança do trabalho, mais especificamente a norma regulamentadora 35, que estabelece as regras e os limites para o trabalho em altura.
Neste bloco, estamos recebendo Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, que é coordenador da Comissão Nacional Temática Tripartite, que debate as normas regulamentadoras, e ele já vai explicar para nós o que tudo isso significa. Lumbreiras, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Obrigado. É um prazer estar aqui, poder compartilhar isso, poder conversar sobre esse tema que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Perfeito. Quando o Lumbreiras chegou aqui no estúdio, né, a gente trouxe ele de uma reunião, ele falou, qual norma é? É a 35, mas são tantas, Lumbreiras. Mas antes da gente entrar especificamente nessa norma, vamos falar um pouquinho do trabalho da comissão, porque se ela é tripartite, tem 3 partes, você é governo, tem patrão, tem o empregado. Como funciona essa comissão e o que especificamente ela faz? Porque as normas regulamentadoras, elas objetivam regulamentar os artigos, né, 154 a 201 da CLT, que dispõe a respeito da segurança e saúde no trabalho. Então, quer dizer, lá é a lei, lá é o texto legal, que está lá, é uma lei ordinária, a CLT, e aí essas normas, elas eram produzidas, e elas são a produção dessas normas, do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, produz as normas regulamentadoras. Porém, com o advento da Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que o Brasil é signatário dessa convenção, e, na verdade, o marco desse processo previsto na Convenção 144 foi a própria NR 18, quando da sua revisão em 1994. Que é a questão da construção civil? Que é a construção civil, que é a norma que trata segurança a construção civil da NR 18. Então, o que acontece? A partir do momento que o Brasil foi signatário dessa Convenção 144 e naquela época fez a revisão da NR 18, ele passou a adotar o processo tripartite de revisão e de elaboração de normas. Então, esse processo tripartite pressupõe a discussão e as consultas a mais altas esferas na sociedade, as mais altas representações tripartite, empregadores, trabalhadores e o próprio governo, que é quem detém esse processo regulamentar. Então, aprovada essa demanda social na CTPP, cria-se aí sim um grupo, elabora-se um texto base, primeiramente, que pode ser o próprio governo, leva-se esse texto para uma consulta tripartite, para ouvir a sociedade, e aí sim cria-se um grupo de trabalho tripartite. Olha só, hein? E se o movimento sindical aí está presente nessa comissão, a Federação Nacional dos Engenheiros não poderia estar de fora e contribuiu aí para que a norma 35 fosse criada, porque ela apresentou os dados técnicos e reais ao governo, que acolheu a ideia, correto? Exato. Perfeito. Um ano após a vigência da NR35, mais uma vez a engenharia organizada aí debate o tema, até porque a sociedade é dinâmica e a norma precisa refletir a realidade. Conte para nós como foi esse encontro, no qual você esteve presente, e como está a questão deste ajuste da norma 35 à nova realidade que temos um ano depois. Dentro dessa dinamicidade que a sociedade exige, o próprio processo normativo, ele também prevê essa dinamicidade. Então, produzida a norma, toda a norma depois de produzida, normalmente isso aí, eu diria que de 2005 para cá, praticamente todas elas seguiram esse mesmo caminho, é criada uma Comissão Nacional Temática Tripartite, uma CNTT, que tem com que objetivos essa CNTT tripartite? Primeiro, acompanhar a implementação da norma. Divulgar a norma, produzir textos, produzir materiais, eventos para divulgar a norma. E, ao mesmo tempo, também elucidar dúvidas na sociedade no que diz respeito à implementação da norma. E até mesmo propor textos, propor revisões, anexos, modificações da norma. Por exemplo, o que nós fizemos com a parceria aqui com a Federação Nacional dos Engenheiros, foi feito um evento de um ano, agora em setembro, de implementação da NR35. Porque a NR35, até eu queria ressaltar, foi a norma produzida mais rápida. Nós fizemos todo um trabalho, um cronograma muito célere e um grupo muito integrado, que elaborou, muito eficiente, que elaborou essa norma. Ela foi produzida com um manual,
ela quando saiu, antes de entrar em vigor, já tinha um manual explicativo que está na página do Ministério do Trabalho, e nós fizemos questão de, com 1 ano da norma, fazer um grande evento, que foi o evento feito aqui na Federação. Evento esse que teve que objetivo? Ouvir da sociedade, porque é claro, embora nós tenhamos representação tripartite na comissão, nós não temos toda a sociedade ali, ela tem seus representantes. Mas divulgar a norma, ouvir da sociedade essas dúvidas, ouvir da sociedade as demandas, para que a comissão possa exercer essas atribuições que eu acabei de colocar. Divulgar, implementar e principalmente propor revisões, propor alterações. A norma ela tem que ser dinâmica. O objetivo deste programa é divulgar a NR35, falar da sua importância. Estamos já chegando ao final, mas eu quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais e se algo se algo de importante não foi contemplado nas perguntas, que você possa complementar para nós. Existem vários pontos que realmente, se a gente ficar aqui destacando, vamos passar aqui um dia, né? Destacando alguns aspectos e tentando, elucidar alguns aspectos da NR35. Mas eu diria que tem muitos aspectos que nós precisamos melhorar, aprimorar e melhor implementar a norma. Além daqueles, como eu acabei de dizer, aspectos específicos, como a produção de um anexo, que é o anexo trabalho com acesso por cota. Mas um ponto que nós precisamos melhorar muito diz respeito à capacitação. A capacitação, a norma, ela tem um tipo aberto. No que diz respeito ao treinamento inicial, ela estabelece um conteúdo mínimo, que eu quero chamar a atenção que aquilo é mínimo, uma carga horária mínima, que também quero chamar a atenção que isso é mínimo, mas eu diria que nós ainda carecemos de centros de referência para a formação desses trabalhadores e dos instrutores. Então eu diria que esse é um trabalho que precisa ser, nós estamos tentando focar esse trabalho agora, em particular no âmbito da construção civil, no âmbito do setor elétrico, em algumas experiências que nós estamos tentando implementar no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em outros lugares. Então eu diria que isso precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado, tá? Principalmente, eu acho que nós precisamos introduzir, até mesmo para os próprios formadores desses trabalhadores, os multiplicadores, tá? Nós precisamos introduzir alguns conceitos que ainda não estão muito claros na norma. Nós esperamos produzir mais um manual, quer dizer, não que não vamos criar vários manuais, mas um apêndice ao manual que hoje existe, que está na página do Ministério do Trabalho, tecendo comentários a respeito desses aspectos, como energia transmitida na queda, como resistências dos dispositivos e dos pontos de ancoragem, como zona livre de queda, tentar trabalhar melhor esses conceitos para os formadores, para que eles possam replicar isso com a força de trabalho, que isso são conceitos fundamentais. E, além disso, gostaria de chamar a atenção para a norma regulamentadora, ela é complementada com as normas técnicas, então nós não queremos, a norma regulamentadora não tem o papel de preencher a lacuna da norma técnica, pelo contrário, ela será preenchida pela própria norma técnica, complementada pela norma técnica, e nós temos aí uma norma técnica que está em consulta pública até a semana que vem, dia 24, que é a norma sobre dispositivos de ancoragem, que complementa a NR35 no que diz respeito à seleção, uso e aplicação desses dispositivos de ancoragem, dispositivos temporários de ancoragem. Perfeito, são os dispositivos para a sociedade participar do processo. A Federação Nacional dos Engenheiros já está em campo aí há bastante tempo e ajudando aí a construir essa norma regulamentadora. Nós recebemos aqui Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, coordenador da Comissão Nacional Temática Tripartite, que debate as normas regulamentadoras que dizem respeito à segurança do trabalho. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado. No próximo bloco, conversaremos com José Manuel Teixeira, que é o representante da Federação Nacional dos Engenheiros para a questão da segurança do trabalho. E vai falar conosco a respeito do papel da engenharia organizada para este tema avançar. Não saia daí.
Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre a norma regulamentadora 35. E claro, também abrangendo sobre a segurança do trabalhador nas obras e como o Sindicato dos Engenheiros, como a Federação Nacional dos Engenheiros, interferem nesta política. Neste bloco estamos recebendo José Manuel Teixeira, que é diretor do CESP e representante da Federação Nacional dos Engenheiros para as questões da segurança do trabalho. Teixeira, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, igualmente. Teixeira, vamos falar um pouquinho a respeito do marco para a segurança do trabalho, que é a NR35. Porque foi a partir dela que a engenharia organizada passou a ter vez e voz na hora de regulamentar as atividades da profissão. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Perfeito. O que ocorreu foi o seguinte: com o crescimento do país, com as grandes obras, inclusive a questão da energia, nos casos das eólicas, dos estádios de futebol e assim por diante, aí percebeu-se que havia um número muito grande de acidentes e mortes por quedas de altura. 40% das mortes eram por altura, cerca de 600 pessoas morriam por ano em queda de altura. A sensibilidade do engenheiro Murilo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, com relação a essa questão e o compromisso da engenharia com a sociedade, ele pediu ao governo que fosse feita alguma coisa. Foi da onde veio a necessidade de fazer uma norma específica para acidentes de queda de altura. A princípio, se coloca até que é uma norma para altura superior a 2 metros. Entretanto, na norma regulamentadora 1, já diz que toda vez que tiver uma diferença de nível, como um degrau qualquer de 10 centímetros, há necessidade de fazer uma análise de risco. E, felizmente, graças a Deus, nós estamos indo num caminho certo. Já fez um ano da norma, né? Tivemos uma repercussão enorme, inclusive internacional. Então, a gente está não feliz porque não conseguimos zerar as mortes, mas conseguimos ao menos chamar a atenção da sociedade como um todo. Grandes construtoras, hoje, por exemplo, temos aqui diretora da Odebrecht, temos um dono de uma construtora aqui também discutindo essa questão. Então nós estamos nos dando por satisfeitos, né? Perfeito. Teixeira, segurança do trabalho com certeza é prevenção de vidas, né? Mas tem também outros dissabores, que é o seguinte: do outra ponta tem o engenheiro que é responsável pela obra. E se algum quesito de segurança falta, ele é totalmente responsável por isso? A partir do momento que você tem a percepção de risco, você consegue fazer a prevenção. E na questão responsabilidade, até não é a nossa área, eu não sou jurista, nossos engenheiros, nós temos vários colegas aqui que são engenheiros e são advogados. A questão da responsabilidade é meio complicado, porque o dono do empreendimento, ele é o responsável do ponto de vista civil, que é pagar. Do ponto de vista criminal, com certeza é o nosso colega que é o responsável pela obra lá. E muitas vezes ele não está informado dessa questão. Bom, Teixeira, vamos falar também um pouquinho de como estão aí os debates, porque constantemente o Sindicato dos Engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros, promove reuniões onde se debate a questão da segurança do trabalho. E conte para nós um pouquinho como é que está essa pauta aí, como é que estão essas reuniões e o que tem se debatido nelas. Olha, infelizmente tem um assunto que não é muito a nossa linha, mas é o que está na pauta agora, que é o pagamento do adicional de periculosidade por exposição à energia elétrica. Por um acaso, nós da Federação Nacional dos Engenheiros somos o coordenador do lado dos empregados e está mudando totalmente a questão do pagamento do adicional de periculosidade por exposição à eletricidade, que é a norma regulamentadora 16, o anexo 4. A primeira reunião foi em Brasília, na sede da Federação Nacional dos Engenheiros, e agora nós já fechamos esse grupo técnico. É muito sério isso, tem uma questão social, a presidente Dilma acertou, porque hoje ganha aproximadamente 90, 100 mil trabalhadores esse adicional, que é 30% esse adicional. Com a mudança da legislação, que é a Lei 12.740, que a Dilma revogou as anteriores e agora tem essa, mais ou menos 1 milhão de pessoas irão ganhar esse adicional. Ampliou o benefício. Ampliou
o pagamento, olha, a sua fala, desculpe, choca, porque nós engenheiros, eu em particular, eu sou contra qualquer pagamento de adicional por periculosidade ou por insalubridade. E por quê? A integridade física, a saúde do trabalhador não se compra, isso é um absurdo. Então, você pode até querer fazer um seguro de vida para a pessoa, mas em primeiro lugar você tem que proteger esse trabalhador, como foi dito desde o início da nossa fala aqui. É prioridade você proteger. Mas não caminham juntos, Teixeira, o fato de ter ampliado um valor a mais para quem se expõe ao risco interfere negativamente no aumento da proteção? Tem essa relação? Nossa, a pergunta é ótima. O que ocorre é que o empresário, de um modo geral, não todos, mas 90%, ele pensa que ele pagando adicional, ele está isento e ele não tem que fazer a proteção. Que não é, você tem razão, ele teria que pagar e ainda fazer a proteção. E o trabalhador ganhando mais também não cobra. Exatamente. Aliás, nossa cultura, como disse você no início, às vezes a pessoa prefere até ganhar um gap a mais e expor a vida dele. Ele prefere, infelizmente. E não denuncia a empresa porque é conivente. Exato. E às vezes não é o caso nosso dos engenheiros, pelo contrário, nós somos contra qualquer tipo nós somos favoráveis a que ele tenha um bom salário. Isso sim, sempre o melhor salário e qualidade de vida ótimo. Mas por ele estar ficando exposto a risco, ao perigo menos ainda. Nós não queremos o ser humano exposto a perigo. É intrínseco a nossa formação de proteger a vida, é o nosso papel para a sociedade. Engenharia é isso. Além da engenharia comum, a convencional, nós temos a de segurança, que é a especialização, que só lida com essas questões. Nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. E os maiores e melhores especialistas da engenharia estão aí organizados no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, na Federação Nacional dos Engenheiros. Teixeira, foi um prazer recebê-lo neste bloco a respeito da NR35, que regulamenta o trabalho em altura, mas também sobre a segurança do trabalho e o que o sindicato tem feito a respeito disso. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade e é um assunto que eu sou apaixonado, mais de 30 anos nessa área, e gostaria que a gente conseguisse passar algumas mensagens para a sociedade, em especial para os nossos colegas que também pensam muito na produção, mas que dê um segundinho para a segurança e saúde. Muito obrigado. Perfeito! O Jornal do Engenheiro, você sabe, não termina na entrevista. Continue conosco e você vai saber mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. O CESP propicia ao associado benefícios em diversas áreas: planos de saúde e previdenciário, seguros e muitos convênios. Nossa ideia principal é da fidelização do associado à nossa entidade, no sentido de prestação de serviço a ele, ou seja, devolvendo para ele não só como trabalho sindical, que é a nossa obrigação constitucional, como também fidelizá-lo através da contribuição associativa que ele paga com a gente, com o fornecimento de um trabalho que é um trabalho social, através desses benefícios. Colônia de férias, pousadas, hotéis. Hoje também nós temos um benefício que é muito, muito procurado, que são as faculdades. O associado, tanto ele como o seu dependente, pode estar utilizando algumas faculdades que nós temos convênios. Mais de 300 convênios facilitam a vida do associado em todo o estado de São Paulo. O sindicato conta com um departamento profissional focado na busca, manutenção e expansão de benefícios. Estou aqui há 18 anos e quando entrei, os convênios eram assim, nós íamos procurar. Tá? Hoje, com a internet, eles vêm até nós. Se um associado está lá na sua cidade e tem ideia de um benefício que possa ser importante para a sua categoria localmente, o que ele deve fazer? Ligar para o sindicato. Nós temos uma área, a senhora Anita, feita para isso. Ela escuta, coloca no papel, nós vamos viabilizar o convênio, vamos viabilizar o benefício. Como eu falei, do mais simples, nem que seja um convênio com uma peça teatral que vá se apresentar numa cidade, nós vamos atrás desse convênio para pegar um barateamento de preço. O CESP oferece ao associado diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo dos cobrados no mercado e com carências reduzidas.
nosso diferencial, não só em São Paulo, como em todo o Brasil, ele é absurdamente grande. Chegamos a índices mínimos de 30% de diferença nos planos de saúde, todos os planos de saúde, porque a legislação da ANS assim nos permite fazer. Somos um plano de autogestão, não é bem esse o termo, autogestão. Nós gerenciamos esse plano, em paralelo com a operadora de plano de saúde, e sempre sob gerenciamento e auditoria da ANS. Então, nosso plano, eu não vou dizer que seja a prova, que é impossível, mas ele é muito difícil ter uma irregularidade. Nós fazemos questão de auditá-lo regularmente e constantemente. Isso nos dá uma tranquilidade de sair dessa casa diariamente com a cabeça erguida e a consciência tranquila. O Sesprev, parceria do Sindicato dos Engenheiros com o Banco do Brasil, também permite a possibilidade de o associado planejar desde já a sua aposentadoria e a manutenção do padrão de vida com um futuro tranquilo. Nós mantemos há 10 anos um plano previdenciário nosso, gerenciado pelo Banco do Brasil, que é uma instituição fortíssima, sem dúvida nenhuma, que quebrar o Banco do Brasil, depois do Brasil ele quebra, né? Administrado pela BB Previdência, aplicado os recursos pela BBDTVM, quer dizer, nós não gerenciamos, não tocamos a mão do dinheiro do associado. E passa 10 anos, a nossa reserva matemática é extremamente grande, não vendemos como nós queríamos, porque nós temos um plano previdenciário diferente, ele é em cima da Lei Complementar número 109, é um dinheiro seu, um cofrinho seu, que você gerencia, mexe nele a qualquer momento. Para saber mais sobre os benefícios oferecidos pelo CESP, acesse o nosso portal na internet.